Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Geometria Analítica. Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos aí discutindo, analisando, compreendendo os principais conceitos relacionados a essa parte da matemática descrita, chamada de Geometria Analítica. Na primeira aula, a gente entendeu, a gente descreveu os conceitos relacionados ao sistema cartesiano ortogonal e também a descrição dos seus planos. Ali a gente entendeu o que era um sistema cartesiano ortogonal, bidimensional, tridimensional, como a gente poderia descrever um plano, bem como quais eram as distâncias que a gente poderia ter de um ponto ao plano, de um plano a um plano, e quais eram os vetores também associados a essa descrição. Lembramos ou verificamos principalmente o que era o produto escalar e o produto vetorial, que são duas coisas muito importantes para que a gente possa aplicar no conceito da nossa aula de hoje. Para dar continuidade a esses conceitos abordados da disciplina de Geometria Analítica, hoje a gente vai falar sobre as equações de reta no plano e entender principalmente o que é a equação de reta, como ela é descrita no plano e como a gente pode relacionar a equação de reta com o plano e com algum ponto no espaço de referência. Para isso, vamos ao quadro. A gente tem por objetivo conhecer os principais conceitos estudados na geometria analítica, observando as relações que podem ser estabelecidas entre esses conceitos e a sua aplicabilidade em determinadas situações. O nosso resumo da aula de hoje consiste em estudar o conceito de reta, conhecendo as suas representações algébricas no plano e no espaço e também as posições relativas. Quando a gente fala de uma reta, a gente fala que é um conjunto de pontos no infinito, né? Que ela é descrita por aquele alinhamento desse conjunto de planos. E ela pode ser representada através de uma equação geral da reta, em que eu posso analisar qual com outras retas no espaço, qual é a sua relação. Vamos ao quadro para a gente verificar algumas das características que elas apresentam, né? Então, de maneira geral, elas possuem características principais do plano do espaço cartesiano, traz contribuições destes sistemas de coordenadas nas representações gráficas associadas aos conceitos da geometria analítica, podendo usá-las na investigação de algumas aplicações do estudo analítico dos planos na construção civil. Como propriedades, nós temos de definição que as retas são linhas infinitas, unidimensionais, em uma reta há infinitos pontos e eles podem estar em três posições, ou na vertical, ou na horizontal, ou inclinada. E com elas nós podemos analisar as equações vetoriais, paramétricas, simétricas e reduzida, as distâncias entre essas retas num plano, intersecções e posições relativas entre essas retas, os ângulos em que nós trabalhamos qual a inclinação dessa reta e qual a verificação do ângulo, ou qual a distância do ângulo entre retas, e também as intersecções de retas nos planos. E é exatamente todos esses conceitos em que nós temos por objetivo compreender durante a nossa aula de hoje. Sendo assim, a gente tem que avaliar cada um deles separadamente para entender melhor a descrição matemática, bem como a sua aplicabilidade na resolução de alguns exercícios. Está preparado? Vamos começar juntos aí, então, a elucidar esses conceitos da área de geometria analítica? A gente precisa compreender quais são os conceitos envolvidos e como são descritas as equações vetoriais, paramétricas, simétricas dessas retas. A gente sabe que a reta, então, é um conjunto de pontos do infinito, né? E a gente precisa entender como descrever essa equação de reta para cada uma dessas situações em que foram descritas. Vamos ao quadro? Para que a gente comece essa análise
em relação à equação vetorial da reta. E além do estudo geométrico, nós podemos analisar as retas no espaço por meio de suas representações algébricas. Para isso é necessário determinar os elementos que caracterizam esses objetos matemáticos. Vamos então considerar uma reta R que ele contém um ponto para nós, e esse ponto, ele é um ponto no espaço, que ele tem referência x0, y0 e z0, tá? Esse ponto ele tem direção dado por um vetor não nulo, e esse vetor para a gente, ele é descrito por ABC. Dizemos que um ponto P qualquer nesse espaço, representado pelas coordenadas x, y e z, pertencente a essa reta R, ele é pertencente C e somente C os vetores do nosso vetor distância AP, ou seja, a distância do ponto A até o ponto P, forem paralelos. Ou seja, é possível identificar uma relação T pertencente aos reais, tal que esse meu vetor AP seja igual ao T vezes esse vetor V. E assim a gente pode descrever, então vou colocar aqui em cima que acho que fica mais fácil para a gente relacionar, o nosso vetor AP ser igual a essa relação T vezes o vetor V, ou ainda redescrever esses vetores e falar que o nosso ponto P é igual ao nosso ponto A mais essa relação T que multiplica o nosso vetor. Levando em conta as coordenadas dos pontos A e P, além das componentes V, a gente pode descrever essa relação matematicamente da seguinte forma. Aqui a gente tem essa relação para nós, da descrição através do gráfico, da reta R, desse vetor V, o ponto A, o ponto P de referência para nós, e agora essa identificação da equação em que corresponde para nós as coordenadas dos pontos A, P e também do nosso vetor V. Essa expressão corresponde à equação vetorial da reta R, e esse vetor V é denominado vetor diretor da reta. Nesse caso, a reta R, enquanto T pertencente aos reais é o parâmetro da nossa reta. A cada parâmetro T existe um único ponto P associado, além de que possibilita a identificação de todos os pontos da reta quando T varia de menos infinito até mais infinito. O que a gente precisa entender, então? Quem é essa descrição para nós dessa equação da reta? Essa equação da reta é exatamente essa descrição aqui, ó. Quem é o nosso vetor, o nosso ponto P? O nosso ponto P não é essa descrição x, y, z? E quem é o nosso ponto A? Essa descrição no espaço de coordenadas x0, y0 e z0, mais o T, que multiplica esse nosso vetor V, que esse vetor V ele é chamado de vetor diretor. Então, aqui nós temos exatamente essa relação descrita para nós, só que agora através dessas análises das direções e coordenadas no espaço tridimensional cartesiano, tá? É importante você entender essa relação, porque a gente vai trabalhar muito com isso agora. Montar essa nossa equação geral da reta com os pontos A, ponto P, um outro ponto Q qualquer, esse vetor diretor. Então, é interessante a gente entender essa relação dessa descrição, saber quem é quem para quando realizar um exemplo ou um exercício numérico, a gente saber muito bem separar quem é quem e descrever matematicamente. Vamos fazer um exemplo, então? O exemplo diz o seguinte para nós. A reta R, que passa por um ponto A, dado por 1, menos 1 e 4, tem direção de V, um vetor de 2, 3 e 2. Então, ele está querendo saber aí qual é essa equação geral da reta. E a gente vai partir dessa equação geral aqui, em que ele dá para nós o ponto, a grandeza T,
e o nosso vetor diretor. Então, quem é o ponto? O ponto é A, 1, menos 4 e 4. Aqui foi colocado 1, menos 4 e 4. O T permanece. Quem é esse meu vetor diretor, ou seja, a direção? 2, 3 e 2. Então, ele está aqui descrito 2T, 3 e 2, com T pertencente aos reais, tá? Podemos também representar uma reta por meio de suas equações paramétricas e simétricas. Da equação vetorial, x, y, z é igual a x0, y0, z0 mais t vezes ABC, que é a nossa equação geral da reta, com t pertencente aos reais da reta R, que contém o nosso ponto A e tem direção dado pelo vetor V, a gente pode descrever da seguinte forma agora, reescrever essa equação geral da reta. Pela condição de igualdade, a gente também pode redescrever através das funções x, y e z, que corresponde às equações paramétricas da reta R, assumindo um parâmetro t pertencente aos reais. O que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro passo, aqui a gente não tem uma soma. Primeiro eu faço a distributiva, TA, TB, TC. Ou AT, BT e CT, dá na mesma ordem dos fatores, não altera o produto. Primeiro caso não é x0 mais AT ou TA, tá aqui, x0 mais AT. Segundo, y0 mais o segundo, TB ou BT, tá aqui, ó, y0 mais BT. E a mesma coisa para Z, tá? E eu posso separar essas equações com os seus pontos, ou as suas relações em x, em y e z. E dizer, então, que x vai ser igual a essa relação que é descrita em x, x0 mais AT. Y0 mais BT. E z, z0 mais CT, tá? Com t pertencente aos reais. Vejamos um exemplo, então, para essa relação e essa associação. A reta R, que passa por um ponto A, 1, menos 1 e 4, e tem direção 2, 3 e 2. Então, o que a gente precisa descrever aqui? A equação paramétrica. Primeiro, a gente tem que colocar esses valores na equação geral da reta. Primeiro ponto aqui que a gente tem que trabalhar são os vetores ou as coordenadas do nosso ponto A. E esse aqui, os pontos ou as coordenadas do nosso vetor V. Fiz essa descrição, agora eu vou aplicar a mesma orientação do quadro passado. Quem eu tenho aqui nessa multiplicação? 2t ou t2. Vamos colocar 2t aqui para seguir esse exercício. Então, o meu pedaço em x é 1 e 2t. Tem o sinal de mais aqui no meio, então 1 mais 2t. Isso aqui para nós é o x. E para y? O meu ponto A, ele é menos 1. E no meu ponto, para lá da somatória, né? É 3t. Então, seria menos 1 mais 3t. Tá aqui. Esse é o meu y. E a mesma coisa a gente vai fazer para o z, que dá 4 mais 2t. Esse aqui é meu z. Parametrizando essas equações, então eu tenho que x é 1 mais 2t, y menos 1 mais 3t e z 4 mais 2t. E assim a gente entende, então, como realiza essas equações paramétricas ou como a gente obtém essas equações paramétricas em que elas podem ser descritas nos eixos x, y, z, quando a gente está considerando o espaço. Sabendo que A, B e C é diferente de zero, nós podemos reescrever as equações paramétricas da seguinte forma. Em x, em vez da gente falar que é x0 mais AT, eu passo o x0 para cada igualdade e fica x menos x0 mais AT. Isolando quem é t, eu passo a aceleração agora dividindo para o outro lado da igualdade e eu sei que t vai ser igual a x menos x0 sobre A. E eu vou fazer o isolamento de t para todos os eixos, para y e z também, tá? E com essa relação, eu tenho a descrição, eu posso dizer que t, ele é igual a ele mesmo, né? Eu posso falar aqui, ó, t é igual a t, que é igual a t, não posso?
esse t é igual a esse t, que é igual a esse t para essa descrição. Então, tendo em vista que cada ponto P dado, que ele tem as coordenadas x, y, z, exista um único parâmetro t associado, a gente pode igualar essas expressões e como relacionado a x, eu tenho essa expressão, relacionada a y, essa expressão, relacionada a z, essa expressão, eu vou igualar uma expressão com outra. E assim, a equação simétrica da reta, ela é descrita para nós dessa forma. O pedaço em x, com relação ao x, que é igual ao pedaço com relação ao y, que é igual ao pedaço com relação ao z. E eles têm que apresentar o mesmo valor. Essas expressões, elas correspondem às equações simétricas da reta R, a qual contém o ponto A com as coordenadas x0, y0 e z0 e está associada a um vetor diretor com as coordenadas A, B e C. Então, não se esqueça, só para você olhar e entender quem está descrito aqui. O nosso ponto A, ele tem x0, y0, z0. E o nosso vetor diretor, ele tem as coordenadas A, B e C. Então, aqui, aqui e aqui estão relacionadas aos pontos, as coordenadas do nosso ponto. Aqui, aqui e aqui, as coordenadas do nosso vetor. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor essa relação? Então, de novo, aqueles parâmetros, a gente tem a reta R que passa por um ponto A, 1, menos 1 e 4, e tem a direção de V, 2, 3 e 2. Assim, a equação simétrica, a gente vai aplicar aquela equação, colocando os valores, esse x0, esse y0 e esse z0, aqui A, B, C. Substituindo na equação simétrica, a gente tem que, nesse caso, ela pode ser descrita matematicamente dessa forma. Assim, a gente entendeu, a gente verificou os conceitos necessários para compreender a parametrização dessas equações, bem como chegar na simetria, ou seja, nas equações simétricas descritas para nós. É necessário compreender qual é essa relação do cálculo das distâncias entre as retas, ou da reta num ponto, ou da reta num plano, e a gente precisa levar em consideração matematicamente como essa equação da reta está descrita para avaliar as suas distâncias. Vamos ao quadro para a gente entender melhor esses conceitos com relação ao cálculo da distância. Então, conhecendo as possíveis representações algébricas para as retas no espaço, é necessário compreender a distância entre os pontos e retas no sistema cartesiano tridimensional. Para isso, é necessário considerar uma reta R que apresenta um vetor diretor A, B e C e contém um ponto A, x0, y0, z0. Além disso, será necessário considerar um outro ponto P, x1, y1, z1, não pertencente a R. E assim, a gente pode verificar essa relação descrita através desse sistema cartesiano. Então, eu tenho a minha reta R descrita, o meu vetor diretor V, o ponto A, o ponto P fora dessa reta, o ponto A ele está contido na reta R, o ponto P fora dessa reta R, e a gente tem que, através da regra do paralelogramo, nós podemos aí avaliar quem é essa distância entre essas retas. A gente precisa determinar quem é esse D, que é a distância para a gente, ou seja, ele corresponde ao segmento de reta que une esses pontos P, que está fora da reta R, e um ponto H, que é uma projeção ortogonal do ponto P sobre R. Como se eu tivesse aqui sobre esse ponto P, em cima desse ponto P aqui, ó, tá vendo eu aqui? E eu olho para a minha reta R. É exatamente esse ponto, por isso que é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Então, note que os vetores
tanto o vetor V, diretor, quanto o vetor distância AP, determinam um paralelogramo no qual a altura corresponde à distância D do ponto P até a reta R. E a área do paralelogramo, ele é dado pelo produto do comprimento da base pela altura, ou seja, a gente pode descrever, eu vou colocar aqui no cantinho, a área para nós como sendo o módulo desse vetor diretor vezes a distância, ou seja, que é o comprimento dessa base ao vetor diretor aí, e a distância D, comprimento da base vezes a altura, podendo ser determinado também de uma outra forma através do produto vetorial entre esse meu vetor diretor e essa distância AP descrita. Então, a gente também pode descrever a área como sendo para nós o produto vetorial do meu vetor diretor em relação ao vetor distância AP. E a gente está falando de módulo aí, tá? Assim, por essa razão, a distância entre o ponto P e a reta R, avaliando aquelas duas equações de área que nós colocamos ali, nós podemos descrever matematicamente dessa forma, em que a distância do ponto P fora da reta até a reta R, ela é o módulo do produto vetorial entre o meu vetor diretor e a minha distância do ponto A até o ponto P, dividido pelo módulo desse vetor diretor. Vamos verificar um exemplo para que a gente possa compreender melhor essas aplicações. Então, o exemplo fala o seguinte para nós. Calcule a distância do ponto 2, 1, 4 até a reta em que foi dados os valores de cada um deles parametrizados. Aqui, e ele fala, ó, utilize essa relação da distância em que eu tenho o produto vetorial dividido, o módulo do produto vetorial dividido pelo módulo do nosso vetor diretor. O que eu preciso aqui saber? Eu tenho que saber quem é o meu vetor A, quem é o meu vetor não, quem é o meu ponto A, desculpa, quem é o meu vetor diretor e quem é a minha distância, o meu vetor distância P. Então, através dessas equações parametrizadas, eu sei que o meu ponto A, ele é composto por x0, y0 e z0. Então, tá aqui, x0, y0 e z0. Então, meu ponto A vai ser menos 1, 2 e 3. Vamos ver se ele é mesmo? Olha ele lá no cantinho. Menos 1, 2 e 3. Quem é o meu vetor diretor? Nesse caso, o vetor diretor ele é acompanhado pelos números que acompanham o nosso parâmetro t. Então, aqui é 2, esse é o meu A, menos 1 é o meu B e menos 2 é o meu C. Então, seria 2, menos 1 e menos 2. Olha ele lá. E o meu vetor distância P é o ponto P, que ele tem 2, 4 e 1, menos o ponto A, que a gente obteve ali, menos 1, 2 e 3. Então, fazendo essa subtração, o meu vetor AP, ele é dado como 3, menos 1 e 1. E assim, agora a gente consegue calcular o produto vetorial entre o vetor diretor e essa distância P. Calculando o produto vetorial, a gente tem esse valor dado. O produto vetorial é aquele produto entre dois vetores cujo resultado é um vetor. E o resultado vetorial que foi nos dado, através dessa matriz 3 por 3, é de menos 3, menos 8 e 1. Com esse valor do produto vetorial, eu posso aplicar, então, essa equação da distância do ponto e da reta, em que é o módulo do produto vetorial dividido pelo módulo desse vetor diretor. Eu tenho quem é as duas coisas. Fazendo essa divisão, calculando esse módulo e fazendo essa divisão, eu encontro quem é para nós a direção do ponto P até a reta R. Lembra que quando a gente calcula o módulo de qualquer, vou colocar de um vetor A aqui, ele vai ser o nosso pedacinho em x ao quadrado, mais o pedacinho em y ao quadrado, mais o pedacinho em z, z ao quadrado, e tudo isso extraído raiz. É justamente por isso que cada um desses pontos em cada eixo foi elevado ao quadrado e extraído a raiz. Feito isso, a divisão de um pelo outro dá raiz de 74 dividido por 3. No estudo da distância,
entre as retas, nós precisamos avaliá-las e compará-las conforme as suas disposições espaciais, para que as diferentes situações possam ser avaliados. Quando duas retas R e S possuem um ponto que correspondem, um ponto em comum, ou seja, que são concorrentes, e aí está descrito para nós essa relação de reta concorrente na figura A, ou coincidentes, que está descrita para a gente através desse gráfico da figura B, nós temos que a distância será dada para nós através dessa reta SR em relação a S igual a 0. Podemos ainda trabalhar com as retas paralelas distintas, ou seja, as retas que não possuem nenhum ponto em comum, mas que pertencem ao mesmo plano, ou seja, elas sejam coplanares. Assim, a distância da reta R e S é igual da distância do ponto P até a reta S, que é igual à distância de um ponto Q até a reta R. Nesse caso, para determinar a distância D entre as retas R e S, nós podemos calcular a distância do ponto P, pertencente à reta R. Olha a reta R aí, o ponto P pertencente à reta R. E também nós podemos calcular o ponto Q pertencente à reta S. Ou seja, a gente entender qual é essa distância entre esses dois pontos com relação a essas duas retas. Assim, a gente consegue verificar os conceitos necessários para o cálculo da distância entre as retas, seja entre as retas, seja entre o ponto e as retas, para que a gente possa aí de uma maneira entender matematicamente como é calculada essa distância D através das relações de equações matemáticas que nos foram dadas. A gente precisa compreender quais são os conceitos relacionados das funções reduzidas e interseções, principalmente como é relacionada a interseção de uma reta com outra. Vamos ao quadro para a gente entender melhor esses conceitos? Começando então com essa descrição, no estudo da distância que nós falamos, a gente trabalhou com a distância entre pontos ou entre retas. E é importante a gente relembrar como que se dá essa equação para que a gente possa, principalmente da parametrização e redução dessa equação da reta, para que a gente possa entender essas relações com as equações reduzidas de reta. Então, além das equações vetoriais, paramétricas e simétricas, e aí a gente tem essa descrição da equação simétrica para as retas no espaço cartesiano, é possível identificar as suas equações reduzidas. Para isso, nós vamos considerar uma reta R, cujas equações simétricas são dadas exatamente por essa equação, em que nós temos o ponto x menos x0 sobre A, que é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre C, para quaisquer A, B e C diferentes de zero. Na identificação das equações reduzidas, representando as variáveis y e z em função de x, por exemplo, nós podemos empregar os seguintes procedimentos. A gente pode expressar y em função de x, e quando a gente expressa y em função de x, a gente tem que levar em consideração essa igualdade, a relação de igualdade entre x e y, fazendo rearranjo matemático dessa equação para deixar y em evidência, nós obtemos essa descrição matemática, sabendo que m é b sobre a e n é menos b sobre a x0 mais y0. Então, a gente pode descrever essa divisão por m, e a gente pode descrever essa divisão por n. E aí, a nossa equação da reta, ela é descrita para nós como mn.
mx mais n. E essa equação é uma das formas mais conhecidas que nós temos de trabalhar, em que a gente fala principalmente relacionado nas aplicações de engenharia, né? Em que a gente descreve as equações de reta, a gente trabalha, mas aí a gente não usa mn. É comum, você já deve ter visto, utilizar ax mais b. Y é igual a ax mais b. E aí a gente entende que o a é o coeficiente angular da reta, ele está relacionado com o ângulo de inclinação dessa reta, e b é o coeficiente linear da reta. É exatamente o ponto em que a reta ela acaba cruzando ou interceptando o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tá? Voltemos ao quadro. E aí a gente entende, então, qual é essa principal relação, essa descrição da equação de reta através da sua simetria e levando em relação apenas a y em função de x, a descrição da equação de reta, como normalmente a gente é habituado a trabalhar. Um outro procedimento é levar em consideração essa descrição de expressar apenas z em função de x. E agora, se a gente está expressando z em função de x, a gente está utilizando essa igualdade aqui, ó. E eu preciso isolar ou deixar a equação em função de z. Fazendo isso matematicamente, nós temos essa descrição em que c sobre a para nós é chamado de p, e toda essa descrição aqui é chamado de Q. Então, a equação reduzida de reta com z em relação a x, ela é dada através de z igual a px mais q, em que p é o coeficiente angular da reta e q é o coeficiente linear dessa reta. Dessa forma, então, as equações de reta R quando a gente está relacionando y e z em função de x, elas podem ser descritas matematicamente dessa forma. Y é igual a mx mais n e z é igual a px mais q. Vejamos um exemplo. Seja a reta R definida pelo ponto 2, ponto A, 2, menos 4 e menos 3, e pelo vetor diretor 1, 2 e menos 3, ela pode ser expressa pelas equações simétricas. Aqui a gente tem essa descrição da equação simétrica, então, né? Só para a gente relembrar, esse é o meu ponto x0, esse é o meu ponto y0, esse é o meu ponto z0. Então, aqui x0, y0 e z0. A, B e C. Esse é lá no meu vetor diretor. Então, A, B e C. Essa equação de reta simétrica, ela está descrita e expressa aí para nós. E é falado o seguinte: a partir dessas equações, pode-se expressar duas variáveis em função da terceira, expressando em função de x, então, ou seja, levando em consideração só y em relação a x e y em relação a z, eu tenho a parte da igualdade dessa equação simétrica de x e y e depois a parte da igualdade da equação simétrica de x e z. Fazendo os cálculos aí, deixando y em evidência, nós temos de relação para esses dados que y é igual a 2x menos 8 e para z é igual a menos 3x mais 3. As duas últimas equações, y igual a 2x menos 8 e z igual a menos 3x mais 3, são equações reduzidas de reta R, cuja variável independente é x. E nós podemos escrever as equações reduzidas de uma reta em função de qualquer uma das três variáveis, x, y e z, desde que as duas equações sejam representadas em função de uma única variável. E, por fim, quando a gente fala da interseção de duas retas, ou seja, de retas concorrentes, significa que elas se encontram em determinado ponto no espaço. Vamos analisar, então, sejam essas duas retas R e S, e aí a gente está trabalhando com as retas R e S parametrizadas e também reduzidas.
dadas dessa seguinte forma: resolvendo-se o sistema de equações lineares formado por essas equações reduzidas das duas retas consideradas, é possível então obter quem é esse ponto de interseção dessas duas retas R e S. Nesse caso, a gente precisa, para saber quem é esse ponto de interseção, um ponto de interseção, sei lá, P qualquer para nós, ele tem o ponto X, Y e Z. Então, resolvendo essas duas equações, essas 4 equações, no caso dessas duas retas, a gente precisa saber quem é X, a gente precisa saber quem é Y e a gente precisa saber quem é Z. E nesse caso, eles precisam ser equivalentes, né? Eles precisam ter o mesmo valor, porque nesse ponto, exatamente nesse mesmo ponto, essas duas retas, elas são concorrentes, ou seja, essas duas retas interceptam. E aqui é interessante a gente entender, porque quando eu estou falando dessa relação de concorrência entre essas duas retas, a gente está verificando que, para essa descrição matemática que nós vimos da reta RS, nós temos 4 equações. 4 equações para encontrar 3 incógnitas, X, Y, Z. E aí a gente consegue descrever e encontrar quem é esse ponto de intersecção. Se por acaso, resolvendo essas equações, os pontos não serem iguais, da reta RS, X, Y, Z, significa que elas não são concorrentes em nenhum ponto do espaço. Vamos analisar as relações de interseção, de equação de reta para uma situação em que a gente precisa verificar as interseções entre vigas de uma estrutura. E como calcular isso? Vamos ao quadro. E é descrito a seguinte relação para a gente desse exercício. É falado assim: que você foi contratado para trabalhar em uma empresa de engenharia que atua no ramo da construção civil e deverá planejar a estrutura metálica em um supermercado. Dessa estrutura podem ser destacadas as vigas metálicas representadas pelas seguintes expressões. Aí a gente tem a equação da reta parametrizada em A e em B. Essas vigas, 2 vigas dadas para a gente com essas equações de reta. E ele está querendo saber qual a interseção entre as vigas A e B. Tá. Primeira coisa que a gente precisa é entender essa parametrização e verificar que eu preciso encontrar quem é X, Y e Z. E que esse ponto X, Y e Z, ele é o mesmo para essas duas retas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as equações correspondentes. X é correspondente com X, não é? Eu vou fazer aqui embaixo, mas depois a gente vê juntos. X é correspondente com X, não é? Então, eu vou falar que o X em A é correspondente em X em B. Quem é o X em A? 3 mais K. Quem é o X em B? 5 mais 3T. E é essa relação de igualdade que a gente vai fazer, tanto para X, quanto para Y, quanto para Z. E olha como é que fica essa descrição da igualdade. Então, X, nessa igualdade, 3 a gente já fez no quadro anterior, 3K mais 3 mais K igual a 5 mais 3T. Para Y, 1 mais 2K é igual a menos 3 menos 2T. E para Z, 2 menos K igual a 4 menos 3. Então, está descrito para a gente essa relação. O que a gente precisa fazer aqui agora? Colocar para o lado da esquerda todo mundo que tem K e T. E para o lado da direita, sem essa variação. Só os números. E dessa forma, então, a gente consegue relacionar ou começar a calcular achando o valor de K, achando o valor de T, para que eu saiba quem é o meu X e Y que satisfaça essas relações de igualdade. E é isso que a gente vai fazer. Começando, então,
por análise dessas 3 equações e eu vou trabalhar com a equação 1 e 2 e fazer um sistema linear aí. Esse sistema linear, quando eu resolvo esse sistema linear dessas equações 1 e 2 para nós, fazendo as modificações necessárias, 1 e 2 não, desculpa, 1 e 3, né? Essa e essa equação aqui, no sistema linear, eu chego na resposta de que t é igual a menos 1. Se t é igual a menos 1, eu posso ir em qualquer uma dessas equações 1 e 3 e saber qual é o valor de k. Assim, substituindo, vamos fazer na 3, porque é uma substituição mais simples. Substituindo o valor de t em 3, eu chego que k também vale menos 1. Assim, eu tenho que esses parâmetros t vale menos 1, k vale menos 1, eu posso voltar lá naquela relação da descrição da equação parametrizada tanto para A quanto para B e substituir os valores de k e t. K menos 1, t vale menos 1. Fazendo essa substituição, eu obtenho então os valores desse ponto em que nós temos essa intersecção dessas duas retas A e B. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a matemática simples, né? 3 menos 1, aí é que eu tenho o valor de 2. No ponto de baixo, 1 mais 2 que multiplica menos 1, então dá menos 2 mais 1, menos 1, igual, igual. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter um valor de 3. Para o outro lado, na reta B, então eu tenho 5 menos 3, dá 2. Depois embaixo, menos 3 mais 2, menos 1. E para Z, 4 menos 1 dá 3. Então, observa aí qual é meu ponto. X está igual a menos 2, eu vou até escrever aqui em cima, esse ponto P, menos 2 em X, Y, menos 1, e Z tem o valor de 3, tá? Esse é o ponto descrito em que essas duas retas elas se interceptam, ou seja, o nosso ponto de referência. Olha aí, então, e aqui ele tá faltando, a gente calculou junto no quadro anterior, ó, tá faltando um sinalzinho de menos. Dessa forma, então, as retas elas são concorrentes nesse ponto 2, menos 1 e 3. Por que ele chama esse ponto de I? A professora ali acabou chamando o ponto de P, né? Tanto faz, o ponto ali ele está chamando de I porque é o ponto de interseção dessas duas retas. Eu chamei ponto P, que é um ponto qualquer no espaço, mas que nesse ponto essas duas retas são coincidentes. Elas interceptam. Não tem problemas, pode chamar de qualquer relação, mas só para você entender o porquê que ali ele utilizou a nomenclatura I, porque ele está descrevendo para aquela situação que é o ponto de intersecção. Vamos fazer um exercício, então, para que a gente possa aprofundar mais essa relação aí dos conceitos que a gente descreveu até agora? Vamos ao quadro, então, para que a gente possa ver esse exercício. E é falar do seguinte: considerando o ponto P, 2, 0 e 7, e a reta de equação dada a seguir, ela está simplificada aí, né, com as suas relações em x, em y e z, determine a distância aproximada entre o ponto e a reta. Então, eu tenho o ponto, tenho a reta. Enquanto você dá uma olhada como que você poderia organizar aí, essa reta ela está descrita simétrica, não é simplificada, eu falei errado, desculpa. Eu vou dar uma olhada no nosso canal de comunicação, se tem alguma dúvida, porque lembra que eu falei com você na aula passada, em que a gente eu comentei com você que se por acaso você tivesse alguma dúvida, você poderia mandar aí, e nesses momentos de interação eu ia dar uma olhada na dúvida de vocês. Pois bem, eu estou olhando aqui, tá tudo tranquilo por enquanto. Nosso próximo momento de interação é lá no final da aula. Se você quiser mandar alguma coisa, aproveita de dúvida que lá no final da aula a gente vai conversando, tá bom? E aí, conseguiu ter uma relação aí? Qual dessas unidades que estão corretas? Vamos fazer esse exercício juntos, então. A gente tem o ponto e tem a reta.
e a gente quer determinar qual é a distância desse ponto até a reta. E a gente precisa calcular pelo produto vetorial do nosso vetor diretor com a distância AP e também dividido por esse vetor diretor, tanto o produto vetorial quanto o vetor dado o seu módulo, tá? E através dessa reta descrita, a gente consegue verificar quem é para nós x, quem é para nós o ponto A, quem é para nós o vetor V. E através dessa descrição, da análise dessa reta, a gente tem a seguinte situação. Lembra que é x menos, vou colocar aqui, x menos x0? Aqui eu não tenho ninguém, ó. Então, o meu x0 vai valer 0. Meu y0 vai valer menos 2. E o meu z0 vai valer 3. Então, o meu ponto A, ele é 0, menos 2 e 3. Olha ele aí. E o vetor? O vetor diretor, ele tem aqui A, B e C. Então, ele vai valer para nós 2, 2 e 1. Feito isso agora, eu posso calcular a distância do ponto A até o ponto P. Então, é o ponto P menos o ponto A. Feito isso, eu tenho essa distância dada para nós como 2 menos 2 e 10. Calcular o produto vetorial entre o vetor diretor e a distância. Feito isso, lembra que a gente tem produto vetorial, o produto entre dois vetores, cujo resultado é um vetor. Tem o produto vetorial, tem o vetor diretor. Eu posso calcular, então, quem é para nós essa distância. Lembrando que eu estou aplicando os vetores, mas eu preciso saber do seu módulo, que é essa a equação para o cálculo da distância. Então, o módulo é cada um desses componentes elevado ao quadrado, somado, extraído a raiz. Dividindo um pelo outro, essa distância dá em torno de 9,84 entre esses pontos, ou entre essa reta e o ponto que foi dado para nós. Assim, através desses cálculos matemáticos, a gente consegue compreender essa relação de cada um do que é pedido para nós. A interpretação é de suma importância. Antes da gente continuar os conteúdos, eu quero te falar de uma coisa importante. Lembra daquele negócio, do avaliar? Vamos ao quadro. Semana passada eu já falei para você que a gente tem essa avaliação institucional e que, nesse caso, nós temos que a data ela foi até dia 15 de novembro. Então, entra aí no seu AVA, acessa o Avaliar 2020/2 e faz essa avaliação, dá a sua opinião. Ela é muito importante para análise aí, para descrição de todas as situações que vão sendo decorridas nos semestres, para avaliação. É importantíssimo. Entra lá então, dá a sua opinião e não deixe de responder até dia 15, tá aí já, aproveita, terminou a aula, antes da aula atividade, vai lá e responde rapidinho, tá bom? Entre as retas, há diversos pontos ou há diversas posições em que nós podemos conhecer ou trabalhar. E aí a gente dá o nome a elas de posições relativas entre essas retas. Como que elas estão descritas? Como que as equações de retas elas estão relacionadas a essa posição relativa? Vamos ao quadro para que a gente possa compreender quais são essas descrições com relação a esses conceitos. Então, conhecendo as suas respectivas representações algébricas, as retas podem ser comparadas entre si de acordo com as posições que ocupam no espaço cartesiano, sendo este estudo desenvolvido por meio dos vetores diretores que as caracterizam e das coordenadas nos seus pontos. E aí a gente tem esse esquema em que a gente tem essa relação das posições relativas entre as retas. Ele descreve para a gente que essas posições relativas entre as retas, elas podem ser coplanares, ou não coplanares, que é chamada de reversas. As coplanares podem ser paralelas, concorrentes, e as não coplanares, ou também denominadas reversas, podem ser ortogonais ou não ortogonais. E dessas retas concorrentes,
elas podem ainda ser ortogonais, ou seja, perpendiculares, ou também não ortogonais. Assim, de acordo com esse esquema, as retas podem ser coplanares ou não, sendo possível avaliar as subcategorias pelas suas posições específicas. Vejamos a condição de complanaridade e paralelismo das retas, considerando duas retas R e S, cujas equações vetoriais são dadas aí a seguir. R é dada por essa equação de reta com t pertencente aos reais, assim como S também é dada por essa equação de reta também com t pertencente aos reais. Assim, a reta R contém o ponto P, x1, y1, z1, então esse aqui para nós é descrito o ponto P, e a direção dada por A1, B1, C1. Então esse aqui para nós é o nosso vetor diretor de R. Já a reta S contém um ponto Q, dado por x2, y2, z2, e tem direção indicada por um vetor diretor da reta S, A2, B2 e C2. Para investigar se as retas R e S são coplanares, ou seja, se existe um único plano que as contenha, é necessário que os vetores, tanto o vetor diretor da reta R, quanto o vetor diretor da reta S, quanto o vetor distância dos pontos P e Q, também sejam coplanares. Lembrando que esse vetor distância PQ é construído a partir de um ponto pertencente a cada uma das retas R e S, como está descrito aí para a gente nesse plano π associado. Esse fato das retas serem coplanares pode ser investigado por meio de um produto misto. E o produto misto ele é dado para a gente como essa matriz 3x3, em que eu tenho aqui na primeira linha dessa matriz os valores para o meu vetor diretor da reta R, na segunda linha os valores para o meu vetor diretor da reta S e na terceira linha os valores do meu vetor distância dos pontos P e Q. Se esse produto vetorial, produto misto, ele for nulo, essas retas R e S, elas são coplanares. Caso contrário, são classificadas como reversas. Então, se esse produto vetorial aí, esse produto misto, ele for nulo, a gente tem essa representação gráfica em que é dita para nós que essas retas, elas sejam coplanares. Dessa forma, se for diferente de nulo, elas são reversas. Sabendo que as retas R e S são coplanares, nós podemos investigar se são paralelas entre si. Para isso, a gente precisa analisar as relações existentes entre os seus vetores diretores. E para a reta R com direção dada aí por A1, B1 e C1, e a reta S com a direção dada por A2, B2 e C2, elas são paralelas, como mostra para a gente na figura, quando seus vetores foram paralelos entre si, ou seja, quando essa relação desses componentes dos vetores diretores forem iguais tanto para x, quanto para y, quanto para z. Assim eu posso dizer que essas retas são paralelas. Outra situação possível envolvendo a posição relativa entre retas corresponde à ortogonalidade. Nesse caso, nós podemos avaliar a ortogonalidade entre as retas, ou seja, a condição que deve ser satisfeita para que as duas fiquem ortogonais entre si, como mostra aí no desenho. Ortogonais entre si significa que essas duas retas, elas apresentam um ângulo
de 90 graus entre elas. Dizemos que as duas retas são ortogonais entre si quando seus vetores diretores também satisfazem a essa condição, de fato, o fato que pode ser avaliado pelo produto escalar. Assim, sabendo que a reta R tem direção dada por A1, B1 e C1, e a direção de S é A2, B2 e C2, as retas são classificadas como ortogonais quando o produto escalar entre os vetores diretores for nulo. Assim, essa representação matemática é dada através de produto escalar entre o vetor diretor da reta S com o vetor diretor da reta R com a reta S ser igual a zero. Colocando os valores, né, descrevendo esses vetores, nós temos então o vetor diretor da reta S escalar com o vetor diretor da reta R e da reta S. Isso é igual a zero. Fazendo esse produto escalar, a gente tem que essa descrição será zero se e somente Z, se A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 mais C1 vezes C2 for igual a zero. Vamos ver um exemplo para a gente entender essas aplicações ou essas relações do estudo das posições relativas. Compare as retas que representam as vigas A e B e as vigas AB e as vigas CD por meio do estudo das posições relativas. Então, a gente tem aí as equações de reta parametrizadas para cada uma dessas vigas, A, B, C e D. E a gente precisa comparar as vigas A e B, C e D. Com a análise desse exemplo, nós podemos verificar se, através das posições relativas, elas são coplanares. Para eu verificar se elas são coplanares, o produto misto deve ser nulo. Posso verificar se elas são paralelos. E para elas serem paralelos, a razão entre os vetores diretores devem ser iguais. Ou se elas são ortogonais, cujo produto escalar entre esses vetores diretores for igual a zero. Assim, a gente consegue compreender qual é essa relação dessas posições relativas, analisando principalmente essas operações matemáticas relacionadas a elas. Vamos compreender quais são os conceitos relacionados ao paralelismo, interseções de retas e planos, matematicamente como isso é descrito, através das equações matemáticas e dos conceitos também. Vamos ao quadro? Nessa relação, então, a gente tem por definição considerar uma reta R e um plano π representados no espaço cartesiano, descrito para nós a reta através dessas equações de reta reduzida em função de x, y em função de x e z em função de x, e também a equação do plano, dado aí para nós, ax mais bx mais cz e mais d igual a zero. E para determinar a interseção entre a reta R e o plano π, precisamos identificar um ponto I de interseção com as descrições no espaço x, y, z, com essas coordenadas, cujas essas coordenadas verifiquem as equações do sistema linear formado pelas equações da reta R e do plano π. Assim, a gente tem que levar em consideração tanto essa equação quanto essa descrita pela reta e essa equação descrita pelo nosso plano. Vejamos um exemplo em que é possível verificar o procedimento que pode ser empregado na determinação dos pontos de interseção de retas e planos. E esse exemplo está pedindo o seguinte para nós: determinar o ponto de interseção da reta R com um plano π, em que a reta é dado para nós na forma parametrizada e o plano π também é descrito para nós. Assim, qualquer ponto dessa reta R, ela é formada para nós através dessa situação em que aqui a gente tem relacionado a descrição da reta em x, a descrição da reta em y e a descrição da reta em z. Olha aqui, ó, menos 1 mais 2t, 5 mais 3t e 3 menos tz, tá? Se algum deles é comum com o plano π, suas coordenadas verificam a equação de π.
Com isso, a gente pode, então, aplicar essa equação e encontrar quem é o valor de t. Esse valor de t, ele é dado para nós como menos 1. Como assim aplicar essa equação? A gente não acabou de ver quem era x, y e z? Então, é só substituir aqui, ó, quem é x, quem é y, quem é z. Fazer as distributivas necessárias e a soma para encontrar quem é o valor de t. T para nós foi dado como menos 1. Substituindo esse valor nas equações de R, tanto para x, quanto para y, quanto para z, e fazendo os cálculos, a gente obtém que R, ele traz esse valor para x de menos 3, valor para y de 2 e valor para z de 4. E a interseção da reta R no plano π é esse ponto menos 3, 2 e 4. Por fim, nós podemos aí estudar as posições relativas comparando as retas e planos entre si, sendo elas relações estabelecidas com base nos vetores que definem cada um dos objetos. Para esse estudo, seja a reta R de vetor diretor V e o plano π, com o vetor normal n, a gente observa que se esse vetor diretor V e o vetor normal n forem ortogonais entre si, a reta R e o plano π serão paralelos entre si, como é mostrado para a gente na figura. Já, se esse vetor diretor V e esse vetor normal n forem paralelos entre si e a reta R e o plano serão perpendiculares entre si, a gente tem essa descrição apresentada para nós através dessa equação de como dar essa referência. Assim, a gente compreende como é relacionado ou quais são os conceitos descritos no paralelismo e também no ortogonalismo das equações ou das retas. Além da gente saber qual é a distância de um ponto até a reta, a distância entre as retas, a distância de ponto a ponto, a gente também precisa entender qual é ou como calcular a distância entre os ângulos que constituem as retas. Vamos ao quadro para a gente entender esse conceito? E assim, nós temos que, para a análise dessa situação, seja uma reta R1, que contém um ponto A1, observa ali comigo no desenho, essa reta R1, ela contém um ponto A1, e esse ponto A1 é dado para nós como x1, y1, z1, e tem direção dado por um vetor diretor descrito como A1, B1 e C1, uma outra reta R2, que contém um outro ponto, agora um ponto A2, e ele é dado para nós como x2, y2 e z2, e tem direção descrita pelo vetor diretor A2, B2, C2. O menor ângulo formado entre um vetor diretor da reta 1 e um vetor diretor da reta 2 é denominado ângulo de duas retas R1 e R2. E se representarmos esse ângulo por θ, podemos ou obtemos essa relação do cosseno de θ, que é igual o módulo do produto escalar entre esses vetores diretores dividido pelo módulo do vetor diretor 1 vezes o módulo do vetor diretor 2. E assim, descrevendo através dessa relação dos módulos, a gente tem que essa equação do cosseno é dada, então, dessa seguinte forma, em que eu levo em consideração cada uma das componentes do meu vetor diretor, tanto da reta 1 quanto da reta 2. Vejamos um exemplo para a gente entender melhor essa relação. O exemplo diz para a gente calcular o ângulo entre essas duas retas. E aí a reta R ele deu parametrizada e a reta S ele deu uma reta de simetria, né? Aplicando, então, essa solução, ela vai ser desse tipo, levando em consideração os vetores diretores tanto de R quanto de S. Lembra que os vetores diretores, eles são aqueles valores A, B e C que acompanham um T, tanto para R quanto para S. Aplicando a equação dos cossenos, a gente tem, então, que essa análise, ela é dada pelo cosseno de θ igual a 3 sobre 6, ou seja, simplificando, o cosseno de θ igual a meio. Que ângulo que é esse entre essas retas R e S? Ele vai ser igual a 60 graus. É aquele ângulo cujo cosseno dá o resultado de meio. E, por fim,
podemos determinar o ângulo formado entre as retas e planos por meio dos seus vetores cartesianos. Para isso, seja a reta R de vetor diretor V e o plano π com vetor normal N, descrito através dessa representação gráfica aí no cantinho para você. O ângulo θ da reta com o plano π corresponde ao complemento do ângulo α formado entre a reta R e uma reta normal ao plano, ou ainda entre os vetores diretores N e o vetor V e o vetor normal N. Assim, agora, essa relação entre os ângulos, ela é dada através do seno, da lei dos senos. E o seno de θ será igual ao produto escalar do vetor diretor com o vetor normal extraído do seu módulo, dividido pela multiplicação dos módulos do vetor diretor e do vetor normal. E esse θ, ele estará entre 0 e π sobre 2. Ele é maior que 0 e ele é menor que π sobre 2. Vejamos um exemplo. E está falando o seguinte para a gente nesse exemplo. Considere um plano π, descrito aí para nós por 4x menos y mais z mais 3 igual a 0, e a reta R parametrizada, e ele quer saber qual o ângulo entre eles. Dessa equação de reta, a gente pode tirar o nosso vetor R, em que esse vetor R para nós, ele é aquela descrição em que acompanha os valores do T, da parametrização T. Esse vetor R é o que nós chamamos do vetor diretor V, tá? Então, eu tenho lá x vale 1, em y vale 2 e em z vale menos 1. E através da equação do plano, a gente pode também trabalhar com esses valores que dá 4, menos 1 e 1, que são os valores que acompanham x, y, z. Primeiro, a gente precisa fazer o produto interno e depois calcular os módulos, tanto de N quanto de R, e aí aplicar nessa equação. Aplicando nessa equação, a gente verifica que o seno de θ é igual a 1 sobre 6 raiz de 3. E quando eu faço essa relação para saber qual é o ângulo cujo seno dele dá igual a 1 sobre raiz de 3, dá aproximadamente 5,5 graus, tá? Aqui eu estou trabalhando em graus, depois você faz essa modificação para radiano. E como que você faz essa modificação para radiano? Porque ele diz, ali pela teoria, que esse ângulo ele tem que ser maior que 0 e menor que π sobre 2. Então, a gente tem uma relação muito simples. 180 graus é igual a π. Ali eu tenho 5,5 graus, quanto que vai dar, π radianos, né? Quanto que vai dar em radianos? Faz essa multiplicação cruzada e você verifica qual é esse ângulo em radianos. Como que essa relação aí de planos, distâncias, retas, pontos, esses cálculos, eles podem estar relacionados a um projeto de escada, por exemplo, ou de uma escada rolante? Como eles podem ser empregados e como pode ser analisada essa situação descrita nesse projeto? Vamos ao quadro para que a gente possa entender melhor qual que é essa tarefa realizada. Então, é dito o seguinte, que você participa da elaboração do projeto de um hotel que será construído na cidade. Assim, sabe-se que uma dessas vigas de sustentação necessária para a instalação da escada rolante pode ser representada por essa equação da reta, em que para nós é descrito através das componentes x, y e z. Qual é a interseção dessa viga com o plano de equação a seguir? Então, aqui, não se esqueça, a gente tem as relações do ponto e aqui as relações ou os dados do meu vetor diretor. E aqui também eu tenho a equação do plano descrito. E mais, ele pede mais uma coisa. Qual a inclinação aproximada da viga S, que ele está dando essa equação de reta em relação ao piso do pavimento, que tem um outro plano. Vamos começar com a primeira análise, que é a interseção da viga com o plano. Aí a gente tem, então, a equação da reta e a gente tem a equação do plano 1.
Dessa forma, o ponto da reta que satisfaz a equação do plano, ela vai ser descrita para nós dessa forma, em que eu estou levando em consideração aqui o x mais esse pedacinho em x. E isso eu estou fazendo para y, isso eu estou fazendo para z, tá? Depois, eu preciso substituir na equação do plano quem é x, quem é y, quem é z. Substituindo na equação do plano, eu acho o valor de t, que t vale igual a menos 1. Voltando lá na equação de reta, eu tenho que t vale menos 1, então esse ponto de interseção será para nós menos 3, 2 e 4. Agora vamos para a segunda análise. A inclinação entre a viga e o piso. E aí ele está dando para a gente a equação de reta e também o plano descrito. Aí eu tenho que calcular, tenho que saber quem é o meu vetor diretor e quem é o meu vetor normal. O meu vetor diretor, ele é esse vetor que acompanha a grandeza t. O meu vetor normal é quem está acompanhando aqui o plano. Em x é 0, em y 1, em z 1 também. Então, agora, eu aplico a equação, a regra dos senos, em que fala que o seno de θ será igual ao módulo do produto escalar entre o vetor diretor e o vetor normal, dividido pelo produto dos módulos do vetor diretor e o vetor normal. Fazendo esses cálculos, eu verifico que o seno desse θ vale meio e o ângulo cuja o seno de θ vale meio é de 30 graus. Com isso, a gente conclui essa análise, né, da descrição do que nos foi pedido nesse desenvolvimento do projeto e entendendo aí essa relação dos ângulos entre as vigas e os planos que nos foi dado. Vamos então agora realizar um exercício abordando aí a maioria dos conteúdos que nós falamos na aula de hoje, entendendo qual é essa aplicação. Vamos ao quadro. O exercício ele fala o seguinte para nós: determine, caso existir, o ponto de interseção das retas R e S. Então, ele deu para nós a reta R simplificada e a reta S parametrizada. Primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever as funções R em função, as equações com relação à reta R em função de T. E isso a gente tem que relacionar, então, as igualdades. Quando eu faço essa igualdade, para a reta R, eu não tenho nada descrito aqui em X. E aí eu posso levar em consideração, então, que eu já tenho por definição que X vale menos T. Assim, nas igualdades, eu tenho que 4 menos t é igual a 2x menos 3, que é o que está descrito aqui para a gente, só que eu já sei que x vale menos t, então eu já vou substituindo. E eu faço isso também para a segunda igualdade. Rearranjando essas equações, eu tenho essas igualdades para levar em consideração, tanto a equação 1 quanto a equação 2. E aí eu preciso verificar qual é o valor de t para cada uma delas. Então, para a equação 1, eu tenho 4 menos t igual a 2t, a menos 2t mais menos 3, eu obtenho o valor de t, que é igual a menos 7. Para a equação 2, 2 mais 2t igual a t, t vale menos 2. Aqui, a gente observa que t não é igual. Esse parâmetro t ele é diferente e ele deveria ser igual. Para essas equações elas apresentarem interseção, o valor de t deveria ser igual. Então, nesse caso, o sistema não tem solução e não existe ponto de interseção, isso é, as retas não são concorrentes. E se essas retas elas não são concorrentes, essas retas elas não interceptam em nenhum ponto desse espaço. Eu já falei para você de um recadinho muito importante lá na primeira interação nossa, e eu vou falar de novo, sabe por quê? Porque às vezes você fala assim, professora, mas você me avisou lá no meio da aula, e aí agora eu já esqueci, né? Para você não esquecer, a hora que finalizar a nossa aula, antes da sua aula atividade, você entra lá no avaliar e faz isso. Daí vamos ao quadro. Preenche qual é essa avaliação institucional que vai até dia 15 de novembro. Não deixa para depois que você vai esquecer. Faz já. Vai lá, terminou a nossa aula, entra no avaliar, preenche essa avaliação institucional, tá no seu AVA.
você vai encontrar facinho. Já preenche lá, já dá a sua opinião, porque a sua opinião, ela é super importante para esse processo de avaliação. Então, não deixa de avaliar, é esse momento que você pode falar, é esse momento que você pode expressar a sua opinião, é esse momento que você tem ali para descrever todas as coisas que você sabe, aquelas coisas que você gostaria de falar, não sei, fazer um elogio de algo que você gostou, ou falar, olha, isso aqui pode dar uma melhoradinha, vai lá, e lá você descreve, tá? Não esquece. Vamos recapitular tudo o que nós vimos na aula de hoje? Então, primeiro, nós falamos aí sobre as equações vetoriais, paramétricas, simétricas e simétricas das retas. A gente entendeu aí como que é a principal descrição da equação através da análise vetorial. Depois a gente verificou que por um arranjo matemático a gente pode reorganizar essa equação e descrever de maneira paramétrica. E também a gente pode, mais uma vez, entender qual é essa relação matemática e simetricar ou descrever essas retas de forma simétrica, em que a gente fala que as componentes em x, as relações, né, em x, são iguais a y, que são iguais a z. E a gente não pode esquecer que essa equação de reta, ela é dada para nós com relação a um ponto no espaço, x0, y0, z0, e também um vetor diretor, que é um vetor direção, que tem os componentes A, B e C. Nós também falamos da distância entre ponto e reta e também da distância entre as retas. E aqui a gente levou em consideração aquela relação em que o ponto está sobre a reta em relação a um ponto que está fora da reta também. A gente precisa lembrar como que é definido ou como é calculado essa distância e aplicar através da equação de distância entre ponto e reta e também da distância entre retas. Aí a gente chegou no caso da descrição da equação reduzida da reta. Nessa análise da equação reduzida da reta, a gente chegou em duas retas de uma dimensão em que a gente está variando apenas o eixo x. Eu tenho uma única variável independente que é x. Então, o eixo y ele está variando em função de x e o eixo z também está variando em função de x. E essa redução da reta, ou seja, essa equação da reta reduzida, ela é para nós a equação de reta em que a gente mais trabalha, que é daquele tipo y é igual a x mais b. Lembra que eu comentei com vocês? Então, é importante a gente entender de onde vem e o que quer dizer cada uma dessas descrições na reta do tipo y igual a x mais b. Também posso ter z igual a x mais b, em que b será o coeficiente linear dessa reta, que é aquele ponto em que a reta intercepta o eixo x, o eixo y, e que A é para nós o coeficiente angular dessa reta, que mostra qual é a inclinação, ou seja, está relacionada à inclinação dessa reta, tá? Depois a gente falou da interseção de duas retas e como pode ser calculada essa interseção, quais são os princípios ou quais são as relações em que essas retas podem se interceptar em algum ponto do espaço ou quando elas não se interceptam. Depois, a descrição das posições relativas entre as retas. Também a análise da interseção da reta em um plano e quando que a gente tem ou qual é esse ponto específico dessa interseção da reta e do plano. E finalizando, a gente comentou sobre o ângulo entre as retas e também o ângulo entre a reta e o plano. E quando a gente fala sobre o ângulo entre as retas, a gente está falando de uma equação cossenoidal. E se a gente está falando do ângulo entre a reta e o plano, a gente está falando de uma equação senoidal em que, por descrição, θ, que é o ângulo, ele pode ser maior que zero, maior ou igual a zero, e menor ou igual a π sobre 2, tá? Π sobre 2 a gente está trabalhando com ângulo em radianos, mas você pode fazer essa conversão de unidades para saber como será descrito isso em graus. E são esses os assuntos que a gente tinha para trabalhar na aula de hoje. Finalizando aí a nossa aula,
é importante você depois voltar ao livro-texto da disciplina e não ficar só com a aula, tá? Estuda através do livro-texto da disciplina, porque tem algumas demonstrações matemáticas importantes, exemplos lá para cada um desses assuntos que foram abordados e exercícios para você fazer. Então, é de suma importância que você volte ao livro-texto da disciplina e leia, estude cada um dos assuntos que foram abordados para que o seu nível de ensino e aprendizagem ele aumente. Você consiga agora, com a nossa aula e a análise depois dos conceitos, compreender melhor cada uma das etapas que foi trabalhada na nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu te encontro na próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.